de 7 seguintes que inscrevi nas perguntas que é colocado, não ser muito rápido. As questões que colocado justamente e tem que quadrar dentro de 7 pilares que está constituir eixo do programa eleitoral do PSC. Mas, sobretudo, e também justamente encontro com o primeiro eixo do programa eleitoral do PSC, que tem a ver com consolidação do Estado de Direito democrático, reforma e moderação das instituições do Estado. E também justamente encontro com o terceiro eixo, que é desenvolvimento do setor produtivo e infraestrutura do país, e o quarto eixo, que deve ser a valorização do capital humano e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Mas de começar para Abubakar Giassi e colocar a questão relativamente, primeiro, o que é que motivando para não candidatar a cargo de deputado na Círculo 3? Modestamente, não me fala como a nós, é filho de Quinera, não pedido em 1974 na região de Quinera, depois de tudo, não volta à região de Quinera, nós estamos na Quinera há 20 anos ao serviço de desenvolvimento de nossas comunidades. Gente com cima, nós trabalhamos em programas e projetos de desenvolvimento, naquele mínimo, durante 20 anos, nós tentamos responder algumas grandes questões de perguntas que levantado ali a ONS tem a ver com a situação de saúde, de educação, agricultura e água potável para a população. Vou falar como a nossa motivação tem a ver com o quê? A não pensa como na dinâmica da ONS que Guiné-Bissau está nela, que precisa dela, para servir interesses da população, não eleitos deputados. E desde cedo, aquilo que de facto está vive com o povo, está com o povo e está identificado com o povo. Por isso, a nós, essa é uma de grande motivação. Primeiro, porque não mora na região de Quinera, não está vivendo na Quinera e há 20 anos não fui, não capacidade, não competência a serviço da população da região de Quinera. Portanto, mais uma vez, penso essa grande motivação. Mas também não me estou falando como não quero falar como aqui que está bem representado na Assembleia Nacional Popular, mas não me estou para estar representado muito mais. Porque manga de questões que levantaram ali a ONS, sobretudo na questão que tem a ver com o setor social, saúde, educação, estrada, água. Poucas vezes não deputados eleitos na região de Quinera afirmar para interpelar não governantes na Assembleia Nacional Popular, não só interpelar não governantes para mostrar a situação de dificuldades que tem na região de Quinera, mas para ter um segmento, para ir bem junto de governos, sucessivos governos, para mostrar que há preocupações do povo na nossa região. Segundo, para falar como em termos do programa que Abubakar já se aponta, PSC interrompido em 2014, não apresentou um programa eleitoral ao povo guineense, que programa quer arrancar, e a não se viu como a PSC e ganha 57 deputados. Ele está permitindo para o governo, mas não fala como que ele é nosso estilo, que é que não me estipa com o Guiné-Bissau. A nós tudo hora que nós juntava, não podia pensava como queria mais estabilidade, condições para o país para desenvolver uma vez por todas. Em 2015, depois de não sair de mesa redonda de Bruxelas, que na primitiva dava resposta a questões que levantaram ali a ONS sobre educação, água, saúde, etc. Pensa a ONS que não é isso que nós estamos. Portanto, nossa ambição que se gosta no programa Terra Arrancar e sai de 4 eixos e vai para 6 eixos. Depois de nós ganhar, dia 10 de março, no próximo 4 anos, nós implementamos o programa Terra Arrancar, pensa como desenvolvimento, Estado de Direito e no sentido, na todo canto de Guiné-Bissau. Baba que fala com uma calca perspectiva para o setor de educação, sobretudo para não só que tem salas de aula suficientemente, mas tem também distância entre tabancas para a escola.
A nós justamente ele comanda não fazer 20 anos para trabalhar na região de Quinara. Para aqueles que consigam, eles como é 20 anos que nós estamos na região de Quinara, nunca consigo resolver todo o problema de educação na região de Quinara, mas não consigo dar no contributo, no nosso trabalho, não leva a escola, não é que necessário. Né? Para falar como recentemente e aprovado a carreira docente. E a carreira docente de professores, o governo que é aprovado recentemente na Assembleia, justamente irá proporcionar grandes reformas do nosso sistema de ensino. Mas não cada fica como cruzado. A nós, desde que não legítimos, por todas as informações que nós temos na região de Quinara, não aperta os serviços desconcentrados do Estado, do governo que está ali, se educação é educação, se saúde é saúde, se agricultura é agricultura, etc, etc. Para não poder atualizar a informação, aquilo que não vai permitindo, para vir na Assembleia Nacional Popular, para não poder mostrar justamente qual que preocupação da que a escola precisado, e canto meninos, etc, etc, para o governo poder tomar em conta. Mas é que só basta para vir na Assembleia Nacional Popular. É preciso não afirmar, para que não para vir na Assembleia Nacional Popular não leva a preocupação do povo e para não dar seguimento que problema do povo, para não acompanhar como e não resolver e não implementar daqui que precisado. E para vir ali de espaço desportivo do crescimento da cidade de Buba, concordo perfeitamente. Se podia ouvir Buba, canto ano, que conseguir ninguém entrar na segunda divisão. Agora, em 2015, nós fazemos um esforço aqui, campo que pode ir rampado. A nós, que políticos, a nós, que nada, mas na altura. Nós fazemos um grande esforço, propriamente, que o presidente do PSC, outro gente que botar na mão, não conseguir limpa aquele terreno que está previsto para a construção de aquele complexo desportivo de Buba. Portanto, para continuar, 2 anos atrás, nós chamamos propriamente aqui a Comissão Desportiva de Buba, nós falamos, olha, a nós não podemos continuar a padrinhar para poder entrar pelo menos na segunda divisão e nós dar um grande impulso, Buba, no momento, ainda conseguir pelo menos inscrever na segunda divisão. E não dá eles também garantia como não apoia eles em termos de deslocação. Bom, alguém fala como é em termos de perspectiva para a agricultura e pesca. Para quem está na Quinara, justamente o povo de Quinara, quer na margem sul, quer na margem norte, quem está vive essencialmente de agricultura. Por isso, se o Ministério governa na Quinara, o Ministério de Desenvolvimento, tem que poder apoiar sobretudo esses setores, o setor da agricultura, para a grossa parte de família, não só eles e agricultores, mas ao mesmo tempo pescadores. E ela não pensa como, dentro do programa de governação, não Ministério vai fomentar a criação de empresas, empresas que não vai ajudar a revolucionar o setor de agricultura e o setor de pesca. Através de quê? Por criação de cooperativas, criação de associação de produtores. Não forma eles, não ajuda eles a criar empresas e não dá eles um microcrédito que não permite trabalhar não só no setor de pesca, como no setor também de agricultura. Bom, e para ele mesmo ir falar sobre a questão de descentralização de serviços para descentralizar serviços de Estado, sobretudo o caso do bilhete de identidade. É verdade que tarda mais cedo, nesse momento, cada região de Guiné-Bissau, aliás, cada província de Guiné-Bissau tem um centro de produção de bilhete, mas nós não ganha, segundo o nosso programa, não é descentralizar ainda. Para sair aqui, chapéu de província, iria pelo menos para cada uma região de Guiné-Bissau, para ter um centro de produção de bilhetes. E para ver de uma preocupação de situação de água que tem na Buba, concretamente na Bairro Alto. Ele é verdade. A nós que estamos vivendo na Buba, não se calcula a dificuldade de água que tem na Bairro Alto. Para falar como a ver de nossa estabilidade tão propriamente na Guiné-Bissau. Moradores da cidade de Siricuma. Na 2012, a nós, na organizações que nós estamos trabalhando, e aprovado um projeto de distribuição de água potável para a população de Buba. Não só para Buba, e seguir também para Fulacunda. Felizmente, não consegui implementar de Fulacunda, Buba não consegui implementar, porque ainda financiado para a cooperação espanhola, e desde que tempo a cooperação espanhola é disso Guiné-Bissau.
Bom, se refumar rapidamente para via de estradas, escolas, pensa em responder para a parte de escolas sobre a questão de estrada. Esteve sempre no nosso programa. Em 2015, a nós estamos a um compromisso logo que nós saímos de mesa redonda de Bruxelas, como o mínimo, se não conseguir a principais estradas do Sul, em 2018, esse é que tem um motivo de pedir voto na região de Guiné. Muito obrigado. Obrigado. Tempo acabou. Exato, obrigado, senhor candidato. Obrigado por... completa 11 minutos. Exato. Obrigado pela boa intervenção, para as respostas que dá a cidadãos eleitores e na audiência eleitoral. Bom, se aqui lembrar de notícias, não quero fechar mesmo, já que os grupos estão esgotados, como também candidatos presentes para PGRs com questões, é por uma outra ocasião, quero responder questões, saber o tempo, mas eu tenho que ser mesmo assim rigorosos na comprometente. Era normal eu não passar agora para não dar daqueles que falaram bota fora, para não poder assim decidir. Em jeito de decidir, vou tacar só mais aqueles que estão ali.